Boa noite! Entra no ar a voz do Evangelho. Mais uma quinta-feira, 9 de julho de 2026. Cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil. Queridos, nesta noite, eu quero aqui pensar, compartilhar, refletir sobre Atos dos Apóstolos, ou doutrina dos apóstolos, ou feito dos apóstolos. Mas eu quero aqui enfatizar um casal, Ananias e Safira. Casal esse cuja tiveram a vida rápido, instantaneamente. Aqui não cita a idade deles, se tinham filhos, parentes, mas aqui fala de um casal. Eles pertenceram à comunidade cristã nos primórdios ali em Jerusalém. E tudo indica que eles eram bem de posses, de condições. Então, aqui no capítulo 5, vai dizer: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eles venderam uma propriedade e retiveram parte do preço, sabendo também sua mulher. Esse casal, eles estavam em comum acordo com a venda. Eles entraram ali em acordo, eles venderam a propriedade, mas eles reteram parte do valor. Aqui não cita também o valor da propriedade, o qual eles venderam. Mas aqui diz: o versículo 3, disse então Pedro. Pedro, ele aqui entra em cena. Na verdade, são três personagens: Pedro, Ananias e Safira. Pedro, o apóstolo, Ananias e Safira, o casal. E olha o que diz aqui. Pedro disse a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito e retivesse parte do preço da herdade? Pedro fez essa pergunta. Aqui não diz que alguém ou outros falaram para Pedro o ocorrido da tal venda da propriedade. Mais uma vez, tem gente que não crê, se duvida, não sei, sobre a atuação de Satanás. Pedro, hein? Apóstolo Pedro.
Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito. Então, mais uma vez, a mentira foi pega na curva. Mais uma vez, a mentira com perna curta. Mais uma vez, a mentira capenga. E Satanás por detrás. A questão não foi da venda da propriedade. A questão foi que Ananias mentiu, deixou o Satanás entrar em seu coração e fazer um arromo, um buraco, uma seta maligna. Pedro não disse aqui e nem se preocupou com a propriedade. Olha aqui o que diz o versículo de número 4. Guardando-a, não ficava para ti? Guardando o quê? O valor, o preço da venda. E vai dizer mais aqui, e vendida não estava em teu poder? Pedro, como apóstolo, ele não se preocupou, não se importou. Ele quis dizer assim, olha, Ananias, a propriedade é sua, os bens são seus, você faz o que bem entender. Aqui não está dizendo sobre dízimo, oferta, contribuições, não. Aqui foi algo voluntário da parte de Ananias. O apóstolo Pedro não estava preocupado com o dinheiro da venda de Ananias. Não. O que trouxe, o que aflorou mais foi que Ananias mentiu. O interessante aqui, aqui em Atos dos Apóstolos, é o Novo Testamento, não é o Velho Testamento. E olha o que diz aqui também. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. 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 Não fala da lei. Eu assim fico assim analisando. Às vezes, os homens, os estudiosos de teologia, querem limitar a Deus. Querem limitar a Deus, querem limitar o poder de Deus, o fazer de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus. Queridos, Deus não se pode limitar. Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Eu sim, você sim, nós sim somos limitados. Nós temos um limite. Nós só vamos caminhar ou andar ou chegar se Deus permitir também. E diz a palavra de Deus que quando Ananias ouviu a palavra do apóstolo Pedro, já caiu por terra fulminantemente. Ah, mas irmão Aloísio, Deus matou Ananias.
Olha, a justiça de Deus sempre vai prevalecer. No homem não tem justiça. Nos homens não tem justiça. Mas em Deus tem justiça em todo o tempo. Deus é justo. E tem mais. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. A mulher de Ananias não soube o que aconteceu com o marido. Ela veio saber depois e caiu por terra também, fulminantemente. Sabe por quê? Ela morreu porque ambos foram coniventes com as suas mentiras. O que pegou aqui para Ananias e Safira foi a mentira. A mentira que Satanás colocou no coração deles. Foi o que eu disse. Eles podiam ficar com a propriedade, ficar com o dinheiro. Pedro não disse que eles estavam errados quanto ao valor, a metade. Foi a mentira. Então eu vejo que naqueles tempos, os dias ali em Atos, aquela comunidade, eles tinham suas falhas sim. Mas eram pessoas tementes, eram pessoas que tinham fé, que caminhavam com fé. Genuinamente. Diz a palavra de Deus que eles tinham tudo em comum, nada faltava para eles. E era um povo que não tinha muitos ricos. Tinha ricos sim, mas não tinha tantos. Mas os que necessitavam, os ricos dividiam, vendiam suas propriedades e colocavam nos pés dos apóstolos. Eles não colocavam na mão, interessante aqui, colocavam nos pés. Por que eles colocavam? Porque eles viam nos apóstolos sinceridade, igualdade. Os apóstolos eram seguros naquilo que faziam, naquilo que queriam. Eram homens tementes. Eram homens que não tinham ganância de poder, por dinheiro. Não. Eram apóstolos que viviam na simplicidade do poder de Deus. É esta a verdade. E a mulher também foi embora. Um casal que teve vida curta. Então, o que eu quero dizer aqui, alguém vai dizer aí do outro lado, mas o que o senhor quer dizer, irmão Aloysio, com esta passagem? Eu quero dizer que com Deus não se brinca. Até porque que Deus não se deixa escarnecer. E com o próprio Satanás também não, viu? Lê do engano. Quem pensa que pode botar o Satanás de brincar com ele, não, ele não se deixa brincar também não. Então, que nós possamos tomar cuidado. E diz a palavra de Deus que Pedro, ele era um homem brigão, usava uma espada, que até hoje ninguém sabe para onde foi aquela espada, nem o próprio Jesus mandou ela jogar a espada fora. Mas Pedro foi transformado. Pedro foi usado por Deus. Pedro logo detectou que
alguma coisa errada estava por detrás. Então, meu irmão, meu querido, minha querida, que eu e você, que nós possamos vigiar. Se alguma coisa está dando errado, nós temos que detectar logo. Às vezes pode ser uma coisa da minha parte, um erro da minha parte, erro humano, falha humana, ou alguém maligno, ou pessoas que querem ver a nossa derrota. Pessoas que querem colocar o pé na frente para ver a nossa queda. Tem isso também. Tem isso também. Mas quem está ligado no Espírito de Deus, Deus mostra, Deus mostra, Deus fala. Deus fala. Deus falou no passado, Ele ainda fala hoje, e a voz dele sempre vai ecoar muitos e muitos anos. A minha voz daqui a alguns anos vai cessar. É a limitez do homem mortal. Mas a voz de Deus sempre vai ecoar nos corações dos homens, das pessoas, não importa a posição delas. Então, Pedro, ele detectou logo que Satanás estava por detrás. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Cuidado você que está nos visualizando, está nos abençoando aí do outro lado. Vigia. Em oração, lendo a palavra, que Deus mostra, e sempre mostrará. E a vida desse casal foi curta. Para frente, nunca mais ninguém tocou no assunto deles. É o que está só registrado aqui em Atos dos Apóstolos. Que Deus, nesta noite, possa te abençoar, te dar uma noite de sono, de paz, tranquila. Que você possa ter um final de semana abençoadíssimo na presença de Deus, crendo que Deus continua o mesmo, ontem, hoje, sempre, falando, nos alertando, para que nós não venhamos a ser enganados por Satanás, pelo inimigo. É o inimigo mesmo. Aqui Pedro é bem claro. Entendeu? Vou orar por você. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Pai Justo, Pai de toda a verdade. Que a pessoa daí do outro lado, ele possa saber que o Senhor continua o mesmo. E está no mesmo lugar de trilhões e trilhões e trilhões de anos. Do alto dos céus, o Senhor não vê. O Senhor também está no nosso coração, dentro de nós. O Senhor é um Deus que não acaba, o Senhor é um Deus que não passa, o Senhor é um Deus que não murcha, o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é Deus. O Senhor continua nos despertando sobre as artimanhas, sobre as ciladas do inimigo em nossas vidas. Eu quero aqui chamar o Paulo Vitor, ele vai orar. Vem, meu filho. Seu Paulo Vitor, nosso grandaião. Oremos. Pai nosso que está no céu, Pai do céu, muito obrigado, Senhor. Abençoa por esse dia de hoje, Senhor. Abençoa cada um de nós. Amém, Jesus. Senhor, e abençoa essas pessoas que estão passando por problema e que elas não passam mais por isso. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Um abraço para vocês. E domingo, eu já falei para vocês que domingo a gente vai... domingo ou sexta-feira? Acho que foi sexta-feira que eu falei no vídeo. Vai ter linhas de 1001. A 1001, galera,
E domingo a gente vai falar sobre autoaviação Teresópolis. Fé! Paulo Vitor, ele gosta dessa área de mobilidade, de transporte, né? Ele é muito entendido nessa área. E sábado temos aí a Tayane Ramos. Certamente Deus está falando ao seu coração para nos trazer uma palavra do coração de Deus. Tchau, fica com Deus.